Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver uma questão do exame de 2014 dos maiores de 23 aqui da Escola Superior de Viana do Castelo, relativamente ao tema de trigonometria. Sabendo então que o cosseno de x é igual a menos 1/3 e o x, que é o ângulo, é assim um ângulo entre 0 e π, determina então, quer dizer, temos aqui três alíneas, na linha A determina o valor do seno de x. Bem, se tens o cosseno e estão-te a pedir-te o valor do seno, neste tipo de questões é para usares a forma fundamental da trigonometria. Nos diz então que o seno ao quadrado de um determinado ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isto é sempre, mas sempre igual a 1. Quer dizer, se tens o valor do cosseno, como é que a gente resolve isto? Vamos inserir aqui este valor do cosseno, vamos inserir aqui o valor do cosseno na nossa forma fundamental da trigonometria e depois vamos resolver esta equação de modo a determinar o valor do seno. Bem, fazendo então a substituição, isto há de ser então equivalente a teres que o seno ao quadrado de x, mais, vou então substituir o cosseno por aquele valor. Atenção que vou colocar menos 1/3 e tens o cosseno ao quadrado, então terás menos 1/3 elevado ao quadrado, isto exatamente igual a uma unidade. Isto será então equivalente, agora é uma questão de resolver esta equação, seno quadrado de x, aqui aplicas então o quadrado, e repara que o quadrado de uma coisa, né? Se tiveres assim 3 ao quadrado, isto é igual a 3 vezes 3, da mesma forma que se tiver menos 1/3 ao quadrado, isto será igual a menos 1/3 vezes a mesma coisa, né? Menos 1/3. Ou seja, repara que menos com menos dá mais, né? Uma coisa ao quadrado fica sempre positiva, então isto dará mais. Multiplicação de frações, multiplicas o numerador e multiplicas os denominadores. 1 vezes 1 dá 1 e 3 vezes 3 dá 9. Quer dizer então que nós aqui vamos ter seno quadrado de x mais 1/9 exatamente igual a uma unidade. Agora vais resolver esta equação aqui em função do seno, quer dizer que este 1/9 terá então de viajar para o segundo membro, e então ficamos com a seguinte equivalência: seno quadrado de x será igual a 1 que já lá estava, e o 9, ao passar para o segundo membro, ficará então simétrico, ou seja, vamos ter 1 menos 1/9. O que vais fazer aqui agora é subtrair estes dois valores. Para subtrairmos estes dois valores, visto que tens aqui uma fração, teremos que fazer a redução ao mesmo denominador, ou seja, aqui 1 colocamos sobre 1 e vamos criar então uma fração equivalente a uma unidade, mas cujo denominador é 9, ou seja, vamos multiplicar por 9 o denominador, mas também o numerador. Sendo assim, ficamos então com a seguinte equivalência, quer dizer, seno quadrado de x será então igual, fazendo aqui a multiplicação por 9, a 9/9 menos 1/9, e agora sim estás em condições de fazer a subtração. Teremos então seno quadrado de x exatamente igual, subtrair estas frações, dás o mesmo denominador que é 9 e fazes a subtração com os numeradores, ou seja, 9 menos 1 é exatamente igual a 8. Mas repara uma coisa, eu não quero seno quadrado, olha o enunciado, eles não querem seno quadrado, eles querem o seno de x. Não há problema mesmo nenhum. Porque é que eu digo que não há problema nenhum? Porque se está aqui ao quadrado, né, passa para o segundo membro em forma de raiz quadrada. Ou seja, vamos ter então que o seno de x é igual à raiz quadrada disto. Mas tem cuidado com uma coisa, é quando tens ao quadrado, ao passar para a raiz quadrada, ficas com mais ou menos a raiz quadrada de 8/9. Se não percebes esta questão do mais ou menos, repara no seguinte: imagina que tinhas uma equação que é x² igual a 9.
Esta equação tem duas soluções, porque se eu tiver assim 3 ao quadrado, né? Se tiver assim o 3 positivo ao quadrado, a coisa dá 9, mas também se tiver menos 3 ao quadrado, também obtenho 9, porque, quer dizer, o número negativo ao quadrado dá sempre positivo. Para tu resolveres esta equação, terias então x igual, o quadrado ao passar, né, para a raiz, fica mais ou menos a raiz quadrada de 9. Certo? Preciso ter cuidado com estas resoluções de equações de segundo grau. Sempre passas o quadrado para a raiz, tens de referir que é mais ou menos. Mas agora será que vamos ficar com as duas soluções? Será que não? O que é que vamos ficar? É aqui que vais ter que tomar atenção a um pormenor que é dito aqui no enunciado. Repara que eles aqui no enunciado dizem que o x, que é o ângulo, é um ângulo que está entre 0 e π. Então, se pensarmos no círculo trigonométrico, se fizeres assim aqui o círculo trigonométrico, vou desenhar assim aqui o círculo trigonométrico, e se pensarmos, né, onde tens assim o círculo trigonométrico, de raio 1, né, centrado aqui na origem, aqui o eixo do x, aqui o eixo dos y, e repara que dizem-te que o x no enunciado é assim um ângulo que está metido entre 0 e π, né? Repara que aqui é 0 e aqui o π é exatamente aqui. Então quer dizer, se o ângulo está metido neste intervalo, de 0 até π, repara que as projeções para o eixo do y, a gente já viu isso na explicação, neste intervalo de ângulos entre 0 e π, o seno é sempre positivo. O seno é sempre positivo neste intervalo de 0 a π. Então, se o seno neste intervalo é sempre positivo, eu não vou ficar com as duas soluções, eu vou ficar apenas com a positiva. Porque se este x é um ângulo que habita neste intervalo de 0 a π e o seno de 0 a π é positivo, eu vou ficar apenas com a solução positiva. Mas isto tem que ficar registado. Como x, e referes isto, como x é um ângulo que está entre 0 e π, logo, voltas a usar então o seno de x será igual, não a mais ou menos, mas apenas à solução positiva, porque o seno neste intervalo é um valor positivo. Então terás então o seno de x igual a raiz de 8 sobre 9. Mas apenas um retoque final nesta situação, apelando aqui à propriedade das raízes. Eu vou tocar agora assim aqui na propriedade das raízes. Se eu tiver assim a raiz de A a dividir por B, quer dizer, a raiz goza da propriedade, posso então passar a raiz para numerador e a raiz para denominador. Quer dizer que eu vou simplificar aqui isto, ou seja, vou dizer que o seno de x é simplesmente igual à raiz de 8 a dividir então pela raiz de 9, e repara que a raiz de 9 é exatamente igual a 3, e tens então finalmente o valor do seno de x, que era o que estavam a questionar na questão A, e a questão A ficaria então assim resolvida. Segunda questão, queres então determinar o valor da tangente de π mais x. Tangente de π mais x. Então aqui na segunda questão B, queremos então determinar o valor da tangente de π mais x. Bem, como é que a gente vai determinar a tangente? Vamos tocar assim aqui numa fórmula e numa ideia. A tangente de x é exatamente igual ao quociente entre o seno de x e o cosseno de x. Repara que nós temos aqui o seno de x, tudo bem, e temos o cosseno de x, que era dado ali no princípio do enunciado. O cosseno de x é igual a menos 1/3, né? Para tens que o cosseno de x é igual a menos 1/3. Tens o valor do cosseno, determinaste na linha A, aqui está resolvido o valor do seno, então para calcular a tangente, né, vais usar assim um quociente entre aqueles dois valores. Mas tens aqui um ligeiro problema, é que isto é a tangente de x, e o que eles estão a pedir é a tangente de π mais x.
Então falámos nisso, naquelas formas, naquelas reduções ao primeiro quadrante na explicação. E nós vamos ter que sempre tens tangente, não de x, mas de π mais x, ou de menos x, ou de π menos x, ou de π sobre 2 mais ou menos x. A primeira coisa que tens de fazer é a redução ao primeiro quadrante. E para esse efeito é sempre, mas sempre, utilizares o círculo trigonométrico. Então desenhas assim a circunferência, um esboço, não é preciso que isto fique assim uma grande obra de arte. E se vais avaliar a tangente, né, metes assim aqui a linha onde é medida a tangente, que é a reta de equação x igual a u. Agora vais pensar assim num ângulo pequeno, aqui no primeiro quadrante, este ângulo assim é x. Né? Vamos imaginar, este ângulo é tão pequeno quanto tu quiseres. Né? Mete assim sempre um ângulo pequeno do primeiro quadrante. A tangente x dá-me assim esta projeção aqui na linha da tangente, né? Dá-me assim a tangente de x. E tu agora vais comparar a tangente de π mais x com esta tangente. Basicamente é só veres o sinal da tangente neste ângulo. Então tu sabes que aqui é π, sabes que aqui é π. Então quer dizer, se eu andar π e depois andar x, quer dizer, estou assim aqui, né? Estou assim aqui, este ângulo é π, mais o tal bocadinho, né? Mais o tal bocadinho que é x, e vais andar para trás, né? Estás aqui neste ângulo π mais x, nós já vimos esta ideia, e vamos então andar para trás por esta linha até intersectares a linha onde é medida a tangente, ok? E então vais, bate ali. Então esta medida é a medida da tangente de π mais x. O que é que nós percebemos? Quer dizer, é positiva, né? Vai ser exatamente igual. Ou seja, a tangente de π mais x é exatamente igual à tangente de x. Tudo bem, fizeste a redução para o primeiro quadrante, agora tens esta tangente de x e para determinar o valor desta tangente de x vais aplicar então esta fórmula. E então teremos que a tangente de x é exatamente igual ao valor do seno, que foi calculado ali na primeira linha, que é este, raiz de 8 sobre 3. Então vais chegar aqui e vais colocar raiz de 8 sobre 3. E depois vais então dividir pelo valor do cosseno, que é dado no enunciado, que era este, menos 1/3. Então vais colocar aqui menos 1 terço, e vais aplicar então a regra da sanduíche, ou do pneu, como interpretares isto. Quer dizer, os extremos multiplicam-se, o primeiro e o último, e ficarão em numerador, quer dizer, isto vai ficar então tangente x igual, multiplicas o de cima e o de baixo, e então vais ficar com 3 vezes a raiz de 8, e a multiplicação dos números assim no interior, deixe chamar a técnica da sanduíche ou do pneu, fica em denominador 3 vezes e multiplicas, ok? 3 vezes menos 1 dá menos 3. Agora, podes cancelar este 3 com este 3, porque multiplicas por 3 e divides por 3, mas não te esqueças que tens aqui um sinal negativo. Ou seja, a resposta final, a tangente x é igual a menos a raiz de 8, e a questão estaria então resolvida à linha B, ok? O que é que deves reter aqui? Se te aparecer tangente diferente de x, ou seja, π mais x, π menos x, π sobre 2 ou 3π sobre 2, mas tens que fazer em primeiro lugar a redução e depois é que aplicas a fórmula, ok? Agora, a terceira questão, o que tens aqui é determinar o cosseno de 3π sobre 2 menos x. Tudo bem. Iremos então aqui na linha C determinar o valor do cosseno de 3π sobre 2 menos x. Penso que era mesmo menos x. 3π sobre 2 menos x, tudo bem. Como é que determinas isto? Fazes a redução sempre que não tens x, vais fazer a redução, sempre que não te aparece x sozinho, vais ter que fazer a redução ao primeiro quadrante. Como é que isto se faz? Círculo trigonométrico. Não usa a tabela das fórmulas, vê o círculo, ele diz tudo, não tens que decorar nada, apenas tens que aprender a observar o círculo trigonométrico. Então fazes assim o referencial, fazes a circunferência. Já sabes que vimos na explicação que sempre que tens
3π sobre 2 ou π sobre 2, quer dizer, este cosseno vai passar para a outra razão, ou seja, isto vai dar seno de x, apenas tens que perceber se vai ser um valor positivo ou negativo. Então repara, aqui tens π sobre 2, né? Porque aqui tens π, aqui estás a metade, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Vais então agora, o x é sempre assim um ângulo muito pequenino, né? Aqui no primeiro quadrante. Então 3π sobre 2, avanças, π sobre 2, π, 3π sobre 2, estás aqui e depois subtrais, né? Subtrais um bocadinho. Quer dizer que recuas um bocadinho e estás a falar assim num ângulo aqui. 3π sobre 2 menos x. Repara que viajas até 3π sobre 2 e depois andas para trás, né? Menos x, recuas um bocadinho. E para perceber o sinal do cosseno neste ângulo, tu vais fazer a projeção para o eixo do x, que é o eixo da medida do cosseno, e vês que é negativo. Então quer dizer que o cosseno de 3π sobre 2 menos x vai dar menos o seno de x. O que quer dizer, se é menos o seno de x, e se tu tens o valor de seno de x, que foi então determinado aqui, que é a raiz de 8 sobre 3, então nós podemos concluir, e que se o cosseno de 3π sobre 2 é menos x é igual a menos o seno de x, então nós podemos dizer que isto será igual a menos a raiz de 8 sobre 3, e tens então a resposta feita. Fica então aqui a sugestão de resolução para este grupo de trigonometria. O que é que tu deves reter assim nestas questões de trigonometria? A utilização da fórmula fundamental da trigonometria. Esta é uma forma que te permite, conhecendo o cosseno, determinares o valor do seno trabalhando depois com esta expressão, ou vice-versa, né? Podiam-te dar o seno e pedir-te o cosseno, e aí substituías o seno e resolvias em função do cosseno. Tens de saber esta forma e depois trabalhar exatamente a resolução desta equação. Tem cuidado aqui nesta fase, quando passas para o quadrado para a raiz quadrada, que ao passar tens sempre mais ou menos, e para decidires entre a solução positiva ou negativa, terás que perceber, isto é dito no enunciado, que este ângulo x está onde, né? Está onde? Está entre 0 e π, o seno neste caso é positivo. Imagina que te diziam que estava, por exemplo, entre π, x estava entre π e 3π sobre 2. Aqui era 3π sobre 2. Então, quer dizer, se está entre π e 3π sobre 2, o seno aqui projetando para o eixo dos y, quer dizer, seria sempre negativo. Então, nesse caso, optavas pela solução negativa, ok? Ao passar o quadrado para a raiz, tens sempre mais ou menos, a escolha vai estar dependente do que dizem no enunciado sobre onde é que o ângulo está metido. Tu vais ter sempre isto, e é isto que te permite fazer a escolha na situação onde chegas de meter mais ou menos a raiz. Depois, este caso, π mais x, π menos x, é fazer redução ao primeiro quadrante, e depois, se tiveres o cálculo da tangente, é utilizar esta forma, porque já conheces o seno e também o cosseno. Se te pedirem diretamente a tangente e tu, se tiveres o seno, quer dizer, usas a forma fundamental do seno quadrado mais seno ao quadrado para descobrir o cosseno, e depois fazes o cálculo da tangente, mas em primeiro lugar, faz a redução do ângulo ao primeiro quadrante, ok? Depois, aqui mais uma vez, uma questão sobre reduções, cosseno de 3π sobre 2 menos x. Tu queres sempre trabalhar com x, então tens de fazer a redução ao primeiro quadrante. Lembra-te que 3π sobre 2 ou π sobre 2 mais ou menos x, a razão que tu tens passa à razão inversa, e apenas tens de preocupar com o sinal do cosseno que tens, visualizando este ângulo no círculo trigonométrico. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.